Fala, minha gente, tudo bem? Bora para ouvir o Luiz Saião e o Jonas Madureira falando sobre evangélicos no Brasil. Mais um conteúdo totalmente excelente. Bora ver qual é que é, onde é que a gente vai parar com essa conversa. Agora, Jonas, a gente está aqui hoje no A Bíblia e o Jornal e estamos falando, né, sobre a questão. Gostei do nome do programa, viu, Saião? Sério mesmo, a Bíblia e o Jornal, porque me lembra muito o que o pessoal da Teologia da Libertação fazia na década de 60, de 70 e até de 80, né? Que a Bíblia numa mão e o jornal na outra, porque você não tem como você fazer uma discussão e interpretação da realidade do ponto de vista religioso de maneira crítica, simplesmente lendo a Bíblia e só a Bíblia, sem saber ler a realidade. Só que eu tenho a impressão de que vocês estão fazendo o inverso, tá? Mas esse é um preconceito meu, de que vocês leem a Bíblia para ler o jornal. A galera lá lia o jornal e depois ia para a Bíblia. Por uma questão muito simples, que o Carlos Masters, fica aí a dica para quem curte essas paradas, fala, né? Deus escreveu dois livros, a vida e a Bíblia. E você só entende o segundo se você ler bem o primeiro. Então, fica aí a dica, joguei aí no ar e depois a gente segue essa troca de ideia. De cultura e sociedade, como é que as diversas sociedades têm um equilíbrio promissor na sua maneira de ser e de viver. Tá. Então, estamos falando de economia, estamos falando de liberdade, de democracia, de educação, daquilo que é chamado de índice de desenvolvimento humano, e vendo aí como países de formação basilar protestante têm um destaque nessa classificação. E pensando sobre Além de estarem falando sobre Deus e sua obra, né? Como países de base protestante têm destaque no índice de IDH. Não é causa e efeito, tá? A gente pode chamar de correlação, a gente pode buscar algumas determinações, algumas articulações, mas eu tenho a leve impressão de que o elemento mais importante nesta brincadeira é a exploração do trabalho, a posição no mercado mundial. E isso não vem de acordo com os valores que você tem, senão propriamente da posição em que você se encontra e como que você se encaixa nessa dinâmica que a gente tem entre imperialismo, capitalismo e tal. Mas tudo bem. Vamos partir do pressuposto, que é o que me parece, que por ser protestante, o pessoal tem vantagem. Porque os protestantes, do ponto de vista do protestante, é muito melhor do que os demais. Vamos lá. essa realidade aqui, juntamente com o meu amigo Jonas Madureira, eu tenho uma pergunta aqui, Jonas, um tanto quanto incomodante, que é o seguinte. Não faz tanto tempo eu vi um artigo, saiu até numa revista americana, dizendo: será que a América Latina está se tornando protestante? Provavelmente uma revista estadunidense que se coloca como a dona da América. E a América Latina, que seria o anexo a esta América, né? A América América e a América Latina. Bom, isso aí já mostra um pouquinho o que está presente na fala, cara. Pode até não ter sido intencional, mas tem aí por trás já uma interpretação bastante. Como é que eu posso falar? Eurocêntrica. E quando a gente fala sobre eurocentrismo, a gente não está falando só sobre a Europa, senão essa tradição do norte do mundo, chamado norte global, né? O centro capitalista, centro do mercado mundial, que já interpreta o mundo a partir dessas estruturas, e do imperialismo estadunidense, que é o dono do mundo e que trata a gente como seu quintal. E a pergunta deles, pelo jeito, foi: a América Latina está se tornando protestante? Interrogação. Aí avaliava o crescimento, digamos assim, evangélico, né? Em países como Brasil, Chile, Guatemala, né, que eram os principais destaques. E aí eu penso o seguinte: parece que nós temos aí mais de 60 milhões de evangélicos barras protestantes na sociedade brasileira, com ou sem colesterol, né? Com todos os elementos mais complicados ou não. E, e aí essa nossa sociedade não está. E assim, eu não entendi. Eu acho que a piada é com ou sem colesterol é porque parece que a gente não está então atingindo qual seria a pureza do protestantismo ou do evangelicalismo, que eu não sei onde está esta pureza, né? Mas para mim foi esse o sentido da piada, né? Você fala com ou sem colesterol, ou seja, com os nossos problemas, que a gente não é tão protestante quanto aqueles protestantes. Tá reforçando a minha teoria, Saião. Se tornando protestante. Eu ligo a TV, por exemplo, todo dia, acho que a maioria dos canais da TV aberta eu vejo alguém com a Bíblia lá
e ele está falando uma série de coisas. Quando eu leio um pouco de Calvino e Lutero, não reconheço tanta similaridade assim, né? Mas se você lê outras tradições, outros protestantes, outros pais de igrejas, talvez pareça. Porque quem disse que só Calvino e Lutero pode ser protestante? Ou será que não teve outras coisas? Ou será que também não evoluiu o processo do evangelicalismo, assim como qualquer outra denominação, qualquer outra tradição cristã, em que vai tendo diferenças? E a cada tempo tem seus fundadores, suas fundadoras. Mas por que, me corrija se eu estiver errado, por Corrijo. que essa realidade religiosa que aparece, por exemplo, no Brasil, em grande parte da América Hispânica e em outros lugares do mundo também, mostra para a gente um tipo de protestantismo, meio evangélico, de teor um pouco diferente. Esse contexto, será que tem potencial para produzir uma sociedade assim? Ou ele é reflexo de uma outra situação? Quer dizer, todo protestantismo é saudável do ponto de Produzir uma sociedade assim é assim com os IDHs altos por causa do protestantismo? Não. Já te respondo. Tá fácil. Porque não é pela religião que você determina o desenvolvimento econômico e social do teu país. Caso fosse, como é que você explica a China, né? Como é que você explica outras potências na história da humanidade? Porque assim, até o século XVI a Europa era a periferia do mundo. O cristianismo ocidental ficou reduzido num lugar onde era gelo, doença, fome e desgraça, entendeu? E famílias lutando entre si. É isso, ficou um bom tempo nessa pegada. Até que aconteceram alguns eventos históricos muito específicos, o qual eu não vou adentrar aqui, fica a dica de acompanhar o minicurso de filosofia latino-americana lá no canal Não é Heresia. No último dia, no último dia do curso, eu pude contribuir lá uma troca de ideia e apresentei uma história da filosofia de um ponto de vista global e não do ponto de vista eurocêntrico, tá? Uma proposta que eu estava seguindo o Henrique Dussel, que é um filósofo argentino muito bom. Mas para quebrar esses mitos, né? Então, beleza. Assim seria como assim, como ele. Não, porque não é a religião determinante. Ela é um dos elementos de composição de uma sociedade que te ajuda a justificar determinadas relações de exploração, determinadas relações sociais, determinados tipos de afeto, proibição de outros tipos de afeto, tipo de organização de família, de estrutura social. Te explica N fatores e participa dessa brincadeira. Mas não é o fundamental, não é o tipo, graças ao protestantismo o pessoal tem DH alto. Não! Faz nem sentido. Quer dizer, se você for por essa via, você vai dizer: ah, então o Brasil não tem um grande DH e a gente não tem um grande desenvolvimento humânico por causa dos evangélicos, porque a gente não é tão puro quanto o protestantismo suíço. Ah, tá de sacanagem. Ou o protestantismo alemão. Ah, não, 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 não. Aí é negar a história e, vixe, mano, é muito gueto proselitista. vista da construção? Ou existe protestantismo assim que precisa melhorar um pouco? Não, Como é que é a essa pergunta história? é Aí, ó. maravilhosa. Já Maravilhoso. começa pelo termo evangélico, né? Se você falar evangélico na Alemanha, é luterano. Se você fala evangélico no contexto britânico, já é um outro evangélico que é diferente do evangélico norte-americano e que no contexto latino-americano, especialmente o Brasil, também é outro contexto, tem outros princípios, né? Eu entendo que o nosso Mas assim, quando vocês falam evangélico, vocês não fazem essa diferenciação toda, não. Vocês tratam como um bloco de família, valores cristãos, conservadorismo, pipipi. Tem essa diferenciação agora que é interessante para explicar, porque precisa salvar o protestantismo e o evangelicalismo, do porquê que um lugar o pessoal é rico sendo crente, nem sei mais se é crente mesmo ou não, e no outro não. Então, sei lá. E nem é isso, né? Mas eu tô colocando uns termos bem escrachados, mas assim, vocês normalmente não fazem essa diferenciação aí, não. Só quando interessa. Mas vamos ver, Jonas, qual que é o problema do nosso evangelicalismo, mano? protestantismo, não é só o evangélico, o evangelicalismo brasileiro ou evangelicismo brasileiro, mas o protestantismo brasileiro tem uma alma católica muito forte. Como é que é, mano? Peraí. Imagina o seguinte, Sayão, às vezes Protestante brasileiro de alma católica. Isso aqui tá virando tá assombração. virando. Como é que é essa? Explica pra gente Às esse vezes, negócio. Sayão, eu fico me perguntando, né, Em que quando sentido? Pegou? O problema do nosso protestantismo é que ele é católico. Eu vou deixar aí pra ter treta na sua própria cabeça. Vou nem comentar umas coisinhas que passaram aqui, já já talvez apareça de novo.
sentido isso. Imagina que quando a gente impetra a bênção apostólica no final do culto, um protestante simplesmente ouviria. Mas no momento que o protestante faz assim, ó, baixa a cabeça, fecha o olho. O protestante de onde apenas ouviria? Qual? De qual território? Ah, é porque o protestante verdadeiro é aquele imaginado e idealizado na cabeça do pessoal que aprendeu a disciplinar e domar o próprio corpo, né? E aí, obviamente, acho que já deve ter saído o react do Gedeon, obviamente, foi essa semana aí, que o Gedeon até comenta, né? Se você ler um texto, né, de um cara que tem visões numa estrada, que tem um A5, que tem tem pesadelos com Satanás, luta com Satanás, que não sei o que lá, tem visões e explicações inspiradas, você fala, nossa, é um pentecostal todo maluco. Aí quando você vai ver, é Lutero. É Lutero que tinha isso. Só que do ponto de vista dessa idealização do protestante aí, não existe esse negócio, né? O culto é travado, não tem palma, não tem respiração, não tem nada. Isso é uma maneira de cultuar e de organizar a vida, mas não a única nem a melhor. E não é porque o cara é católico que o cara faz assim porque é católico, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, eu acho que esse tipo de brincadeira, né, o xiste, a brincadeira, trocadilho, tá tirando onda, revela pra gente qual que é a interpretação dessa realidade. O problema é que o protestante brasileiro é muito católico. Cara, olha isso! Bom, vamos lá, vamos seguir. E chupa o dente. Entendeu? Esse é uma outra referência. É um misticismo. É uma outra referência, é uma outra maneira de lidar com a tradição. E veja, Sim. não há como a gente se livrar disso. Eu acho que o pensador protestante Mas quer se que livrar? não consegue enxergar essas coisas e analisar elas com clareza e sensibilidade, a ponto de perceber que isso está entranhado, não vai conseguir entender o evangelicismo ou o evangelicalismo brasileiro. Porque desde a nossa formação, veja, a gente não lê O Peregrino. Não, O Peregrino é um livro básico para Anglo-saxão. Exato, anglo-saxão. Sim, é fruto da cultura deles, mítico. Uma imagem mítica para formar a galera, que é útil para você disseminar determinados valores de acordo com as pretensões de um projeto civilizacional. Dominador, conquistador, violento, pipipipopopó, né? E que assim, a todo anglo-saxão lê isso? Não. É mais uma idealização. Mas digamos que todo mundo lesse e que todo mundo fosse obrigado a ler e conhece esse negócio. Beleza. Isso aí é um elemento que tem a ver com aquela cultura, em que inclusive demarca sua maneira de interpretar a realidade, legitima suas ações, até de conquista, dominação, de superioridade, um monte de coisa que tem aí na brincadeira. Ah, leu o Peregrino. Sim. Fruto de sua história e de suas relações sociais. Suas relações, inclusive, de conquista, dominação, tipo de colonização, imperialismo, um monte de coisa que está envolvida aí nessa brincadeira. Qual é a função que desempenha na manutenção e legitimação de certas relações. Bora lá. A tradição está ali lendo quando é pequeno, como a gente vai ler os nossos livros aqui. E Quais? os nossos livros, a nossa literatura, ela é uma literatura fortemente católica, né, de tradição católica. Tá? E Salvo um ou outro autor que a gente se surpreenderia, como por exemplo o Nelson Rodrigues, que teve uma origem batista, né? Pois é. A prática não era tanto. A prática não era tanto. sim, e aí, inclusive a gente põe Nelson Rodrigues para o pessoal ler desde pequeno na escola, né? Todo mundo tem acesso. Eu não estou entendendo qual que é essa passagem, mas eu estou só em dúvida com uma coisa aqui que eu posso estar errado. Eu não quero estar errado, então eu não vou dar uma referência errada. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. De quem é isso aqui? É isso mesmo. Eu já ia dar a referência certa e fiquei com medo de dar a referência errada. Eu acho que o Nelson Rodrigues é um excelente exemplo para dizer o que eu acho que tá rolando nessa mesa aí. Síndrome de vira-lata. Mas você já vê alguma coisa ali talvez diferente quando se fala, quando menciona, quando você tem alguma expressão religiosa ali, você tem já um viés ali mais protestante que aparece ali de alguma forma na linguagem. Né? Mas ainda assim é um contexto
que a gente não pode negar. Transfundo O católico. nosso transfundo católico ele é inevitável, incontornável. Então, a gente tem que saber lidar com essa realidade, entendendo que algumas coisas elas são tão culturais que a gente faz sem a gente perceber. Então pode haver um indivíduo que ele seja de verniz protestante, mas a sua estrutura de pensamento continua. Agora a gente entrou no ponto. Verniz protestante, mas a estrutura de pensamento continua católica. Ó, o papo começou com conversa de IDH, mano. Como é que a gente veio parar aqui? É porque tá pressuposto de que existe uma determinação e não correlação, não uma conjuntura, não uma série de estruturas específicas que a gente tem que analisar e ver quais são os fatores mais determinantes do que outros, de que o protestantismo e os países protestantes são, ou de origem protestante, porque não são mais protestantes. Eu não sei se vocês lembram desse detalhe, mas esses países que estão no topo do IDH, como se fosse a melhor maneira de você mensurar quem tem um bom índice de desenvolvimento ou não, seriam protestantes, então eles têm vantagem. O nosso problema é que a gente tem verniz protestante, mas estrutura católica. E quem são essas pessoas que fazem assim, que têm suas paradas? Ah, são os pentecostais, essa massa de evangélicos aí, ó. E como é que é a cara dessa massa de evangélicos mesmo? Qual é a renda? Onde mora? Como vive? Pô, tudo isso aí tá atravessado pra dois malucos brancos sentados num programa chamado Jornal e a Bíblia e o Jornal tá trocando ideia. E o meu ponto aqui não é dizer que é intencional, tá? O meu ponto não é dizer, olha como eles são do mal. Não, não, não. O meu ponto é mostrar como é isso aí estrutural, porque nem se percebe que tá fazendo isso. Mas tá fazendo. Tem nome, hein? Sayão. Imagina o seguinte, as pessoas pensam assim. Como que as pessoas pensam? Como? Ah, Como eu que eu tenho penso? uma cosmovisão. Não, A não, turma não. da cosmovisão. Eu nunca ouvi alguém dizendo isso aleatoriamente. De como que ela pensa? Eu tenho uma cosmovisão. Cosmovisão é papo de doido. Desculpa, papo de gente muito preocupada com a teologia, a articulação da Bíblia, da igreja com o mundo moderno, né? E aí tá muito preocupado com isso, que ela se mata pra entender e dá um nome chamado cosmovisão, que é a nossa maneira de interpretar o mundo. Eu já vi outros autoras que utilizam também esse termo cosmovisão, mas aí não é no sentido de valores e de reafirmar valores fixos, é o contrário. É de discutir cosmovisão em termos muito amplos, em dizer que não são valores fixos, mas modos de organizar a vida muito plásticos. Mas no caso do mundo protestante, reformado, e que isso aí influencia uma galera também, fica nessa parada de defender certos valores específicos. E aí tem essa imagem dessa pureza idealizada do protestante europeu que faz isso, aquilo e tal. Mas vamos lá. Nunca vi ninguém parar pra falar, eu tenho uma cosmovisão. Não, cara, ninguém faz esse cálculo. E normalmente a pessoa tem projeto, tem valor, tem uma crença específica, e aí não abro mão desse dogma, dessa doutrina, dessa crença e tal. Esse papo de cosmovisão e tentar encaixar tudo no negócio de cosmovisão e falar de cosmovisões conflitantes e chamar tudo que eu não gosto de cosmovisão que não é cristã e dar nome de cosmovisão, isso, aquilo, é muito, muito nosso aí, meu lindo. A cosmovisão é uma das coisas mais complicadas. Sim, concordo. Eu não sei, eu ainda estou para entender onde a gente for chegar com isso, mas a pessoa acha que ela tem uma cosmovisão. E essa cosmovisão é perfeitinha, toda arrumadinha. Minha cosmovisão agora é protestante. Sim. Mas não é assim que funciona? Ah, não, é muito complicado. Sim, mas toda vez que alguém fala, ó, seguinte, temos aqui um projeto de transformação social, mas isso está de acordo com a cosmovisão cristã? E aí a cosmovisão cristã é algo muito límpido e transparente. É o cristianismo puro e simples. Maldita frase, C.S. Lewis. É esse negócio que está colocado ali. Olha como é simples. É isso aqui, ó. Essa é a nossa cosmovisão. E você está contra a nossa cosmovisão. Se fosse algo tão plástico, tão amplo, tão não sei o que lá, não tinha esse raio dessa defesa de cosmovisão cristã como se fosse a coisa límpida. Agora a gente precisa se decidir. É complexo, é complicado ou é simples de defender? É isso aqui, isso aqui, isso aqui, baseia a nossa cosmovisão e estamos entregando aqui pro mundo. E tudo que não se encaixar aqui, a gente fala que isso não é parte da cosmovisão cristã. Porque para fazer essa diferenciação tão clara, você tem que ter uma base aí, né? A menos que não é disso que a gente está falando. Então não tem contaminação de absolutamente nenhuma outra visão de mundo. Errado, não tem, isso não acontece. Primeiro que você não constrói uma cosmovisão.
Né? Ah, não? Você nasce, cresce num contexto, esse contexto, a visão de mundo está presente na própria organização dos objetos. É o oxigênio à É o volta. oxigênio, a ordem das coisas. Eu tento explicar isso para as pessoas, e as pessoas ficam assim, mas Jonas, não estou entendendo. Eu falei, pensa Também o não. seguinte, o jeito como você entra numa casa agora, Sayão, você olha e observa o salmo aberto, a Bíblia aberta no Salmo 91 com um copo de água do lado. Você já sabe o segmento. Exatamente. Se você entra na casa do sujeito e vê uma carranca na frente, você já sabe o segmento. Você vê uma imagem, não é, da Aparecida com uma vela, você sabe o segmento. E o jeito como uma pessoa organiza a casa dela, você vai dizendo, essa pessoa ela tem um estilo X, essa pessoa tem... Por quê? Um dia que a gente vai parar? Esse papo tá muito doido, mano. Ó, eu tô tentando entender o que é cosmovisão agora. Eu juro que eu tô tentando te acompanhar, Jonas. Mas o exemplo foi muito ruim, porque eu tô falando, você sabe que é daquele segmento. Mas agora há pouco, cosmovisão é uma coisa muito complexa, complicada, e agora ela é muito simples de observar. Você viu? Você sabe qual é o segmento. Você sabe qual não sei o que lá. Então, me ajuda aí, mano. Me ajuda que eu preciso entender onde a gente vai parar. Que a própria organização dos objetos do mundo representa essa visão de mundo. Ah, é? Eu tento dizer para as pessoas o seguinte: imagine se você fosse fazer um regresso até a primeira cosmovisão do mundo. A primeira visão do mundo sequer foi humana, foi divina. Deus pegou. Eu tô falando que esse papo de cosmovisão aí não tem Lé concreto, não tem pé nem cabeça, não faz qualquer sentido. Esse negócio é muito estranho, mano. Esse negócio, ele não tem. O que é que vocês estão falando? Que é cosmovisão, afinal? Porque é muito complexo. Aí fala do objeto, aí fala da casa, a organização da casa já reflete o mundo. Se a gente fosse fazer um regresso para a primeira nem é humana a primeira cosmovisão, é uma cosmovisão divina. Malandro, do que vocês estão falando? É isso, entendeu? Agora, quando alguém me falar que isso não está de acordo com a cosmovisão cristã, eu vou começar a tentar criar metáforas para chegar o que é o raio da cosmovisão cristã. É como se organiza a sua casa, é os objetos que estão refletindo o mundo, é voltar ao regresso hoje da primeira cosmovisão. Se essa primeira cosmovisão era divina, a cosmovisão cristã é um reflexo dela, é imitação dela, tenta recuperá-la, mas se tenta recuperá-la é igual a ela, e como seria igual a ela? Do que a gente está falando afinal? Eu acho que, na verdade, é um grande engodo para ficar defendendo valores tradicionais e ponto. Mas tudo bem. Organizou tudo, não entregou a gente o Éden. No Éden, deu um jardim ordenado. Ali estava a visão divina, estava ali. A gente assimila aquilo ali. A gente cresce com aquilo ali. E o que pode acontecer no meio do caminho? A gente pode rejeitar essa visão de mundo, mas ninguém rejeita, Sayão, uma visão de mundo por nada. Você sempre vai rejeitar uma visão de mundo por outra visão de mundo. Essa segunda visão de mundo vem de quem? A primeira foi Deus que fez. Entregou o Éden. E a segunda? Pela qual a gente trocou e rejeitou a primeira. Quem fez? Não me vem dizer diabo porque você leu a Bíblia. Você sabe que tem nada de diabo lá. E fica aí alerta para quem leu, procura diabo lá, não tem. Tem serpente que fala tal, mas ninguém falou que é o diabo que tá lá. Bom, deixa quieto. São questões de leitura relativamente simples do texto. E essa é a segunda história da criação, né? Porque tem duas. A primeira, Gênesis 1 até 2, 4, e a segunda, 2, 5 para baixo. Que aí começa a segunda história da criação. Então, me explica, Jonas, querido, o que é essa cosmovisão? Que até agora não está rolando. A primeira Deus fez, a segunda quem fez, a gente não rejeita a primeira sem ter uma segunda, e a segunda... O que está acontecendo aqui? A cosmovisão cristã surgiu aonde nesse grau de degenerações ou de trocas de uma cosmovisão por outra? Tá osso, mano. Só que para você aceitar uma outra visão de mundo,
Você usou os fundamentos dessa primeira visão de mundo que te formou para entender uma visão diferente da sua. Interessante. E não tem jeito. Será que corre o risco de trocar água benta pelo óleo ungido? Imagina, por exemplo... Nossa, essa piada foi excelente. Porque reforçou agora toda a discussão que existe um protestantismo puro, simples, perfeito, não protestantismo mágico europeu que está puro ali. Eles souberam aplicar e construir o protestantismo. Nós aqui que somos influenciados por essas impurezas católicas não somos capazes. Né? A gente tem essas impurezas católicas do ponto de vista dessa tradição esquisita aí. E aí a gente vai então replicar essas coisas e, pô, é aí que emperra o nosso evangelicalismo, ó. Malandro. Ai, tá triste. E aí nesse bololô entra esse negócio de cosmovisão, né? Então deve ter uma cosmovisão católica, uma cosmovisão protestante, você não consegue passar de uma para outra e você pode acabar trocando água benta por óleo ungido. Putz, cara. Ai, 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 ai. Uma pessoa que era um ateu e se converte, certo? Ao cristianismo. A articulação dele. A articulação dele de recepção do evangelho é de uma visão de mundo ateísta. É interessante. E aí... Vocês estão se entendendo? Essa parte que mais me impressiona. Vocês estão conversando e parece que faz sentido. É doideira isso aí mesmo. Aos poucos ele de repente está tudo misturado. Observa um ateu, por exemplo, como C.S. Lewis, que transita de um lado para o outro. As primeiras questões dele são questões que um cristão jamais faria. É verdade. Só que quando a visão dele é modificada e ele tem um peso agora, que é uma visão de mundo cristã, as pessoas acham que agora é uma visão de mundo pura. Pura e simples. Pô, C.S. Lewis, você me deu essa de bandeja, mano. Ó, é o seguinte, peraí. Mas o C.S. Lewis nasceu num país protestante ou num país que não era protestante? O protestantismo dele, neste país, tem alguma interferência em seu ateísmo ou não? Porque senão ele é um ateu, nascido no berço protestante, então na verdade o protestantismo anterior influenciou seu ateísmo, que agora no seu ateísmo e sua conversão pessoal retrouxe para o protestantismo, que era o ponto de partida. Sacou que esse negócio não faz sentido algum? Essa galera tá tentando criar um ambiente cultural puro, isolado de todas as relações sociais para poder discutir o mundo. E aí abstrai todas as relações materiais. Nesse tipo de discussão cabe também qualquer maluquice tipo marxismo cultural. Porque são valores que você vai catando e vai dizendo tudo aquilo que eu não gosto entra aqui. E tudo aquilo que eu gosto entra aqui. Aí fica a cosmovisão cristã, que até então era uma coisa pura e simples, e agora a gente descobriu que não é, contra o resto do mundo. Mas tudo bem, já deu de corte, já deu de canseira, eu espero que vocês tenham curtido. E aquilo lá, né? Trazendo a boa nova todo dia útil. Todo dia útil. Até a próxima, minha gente. Valeu. Opa, peraí, não vai embora ainda não. Deixa eu fazer minha pub. Podia estar matando, podia estar roubando, podia estar fazendo um monte de coisa que eu não deveria, inclusive defendendo o sistema capitalista. Mas não, eu só tô tentando pagar os boletos. E pra isso tô fazendo alguns cursos esse ano. E o primeiro eu vou lançar agora no dia 25 de janeiro. Evangélicos e Política no Brasil. Pra você ter mais informações, saber do que eu tô falando, o link tá aqui na descrição. Vai ser pela plataforma da Hotmart. Serão 3 aulas, cada uma de 1h30 mais ou menos, mais materiais complementares muito bacanas. Beleza? A proposta nesse ano eleitoral é a gente poder ter um conteúdo para analisar e compreender a realidade dos evangélicos no país e sua relação com a política, especialmente a tendência ao conservadorismo. E não só em âmbitos teóricos e tudo mais, mas na questão eleitoral, da reprodução social, das classes sociais. E aí, se você é militante, se você é de esquerda, se você é religioso de esquerda e militante como eu espero que esse conteúdo possa te ajudar. Não para ter só um conhecimento, informação geral, mas também para a gente poder atuar e interpretar o mundo de maneira objetiva, clara, que nos auxilie a agir no mundo, não só assistir o que está acontecendo nele. Beleza? Valeu pela paciência, tamo junto!